Diletos irmãos e irmãs da caminhada terrena, com o coração paternal repleto de júbilo espiritual e gratidão infinita, venho até vocês neste momento histórico de celebração transcendental. Através da mediunidade consagrada desta Casa de Caridade, eu, Bezerra de Menezes, trago uma comunicação de impacto extraordinário recebida durante a Assembleia Solene dos Mentores Superiores da Libertação Nacional. Hoje, por determinação dos Conselhos da Justiça Divina, devo revelar que atos espirituais de magnitude extraordinária se espalharam simultaneamente por todo o território brasileiro no dia 3 de agosto, criando ondas energéticas de libertação que culminarão na liberação espiritual do grande líder, que representou esperança de renovação para nossa pátria durante período quando forças sombrias tentaram silenciar voz autêntica que defendia valores eternos e dignidade nacional contra elementos corrompidos que utilizavam autoridade para a perseguição sistemática de inocentes que apenas lutavam pelo que acreditavam estar correto. Queridos filhos da luz, vocês foram conduzidos magneticamente até este santuário de libertação, o canal Espiritismo com Fé, pela providência divina que deseja anunciar momento glorioso quando justiça espiritual se manifesta através de eventos coordenados pelas hierarquias superiores para a reparação de injustiças cometidas contra a figura que manteve fidelidade aos princípios corretos, mesmo durante perseguições que revelaram verdadeira natureza dos caracteres envolvidos. Neste momento bendito, quando atos espirituais simultâneos demonstram operação de forças transcendentais na correção de desequilíbrios, este espaço serve como centro de irradiação de compreensão sobre o poder transformador da oração coletiva, realizada em múltiplos pontos do território nacional. Prestem atenção especial aos atos espirituais que se espalharam por todo o Brasil como manifestação coordenada pelas hierarquias superiores para a criação de campo energético nacional capaz de neutralizar influências negativas que mantinham o aprisionamento espiritual de liderança autêntica, que sempre representou esperança de renovação, baseada em valores eternos, aplicados conscientemente às condições práticas da organização social contemporânea. Os espíritos da libertação me orientam a solicitar que compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, formando rede luminosa de celebração coletiva que fortalecerá a manifestação da libertação durante período quando reparação demonstrará a operação da misericórdia divina na correção de injustiças. Nossa corrente de intercessão, conduzida pelos mentores especializados em libertação de lideranças autênticas, dedica-se a sustentar processo que resultará em transformação nacional através de liberação de potencial que foi artificialmente reprimido. Convido cada espírito sincero a fortalecer esta missão através de apoio, inscrição no canal e compartilhamento desta revelação que anuncia momento de libertação histórica. Que a força libertadora do Mestre Jesus se manifeste através da liberação que restituirá liderança autêntica ao seu lugar de direito na condução de nossa pátria rumo ao cumprimento de sua vocação transcendental como exemplo mundial de nação renovada pelo poder transformador da justiça divina. Amados filhos da luz imperecível, que a alegria do Cristo libertador se estabeleça profundamente em vossos corações durante o momento quando atos espirituais coordenados demonstram poder da oração coletiva na libertação de figuras que representam esperança de renovação nacional.
Eu, Bezerra de Menezes, venho através desta canal consagrada, sob orientação dos mentores da libertação coletiva, trazer-vos revelação médico-espiritual sobre manifestação extraordinária de atos espirituais que se espalharam simultaneamente por todo o território brasileiro, criando ondas energéticas poderosas, capazes de quebrar amarras espirituais que mantinham aprisionamento de liderança que sempre defendeu valores eternos, mesmo durante período quando coragem moral era criminalizada por elementos que se beneficiavam de manutenção de sistemas baseados em injustiça sistemática contra aqueles que ousavam defender princípios corretos. Em estado de observação espiritual direta, fui conduzido pelos guardiões da libertação nacional às dimensões onde se coordena a reparação de injustiças através de eventos espirituais que transcendem compreensão baseada em análise política convencional. O que presenciei revelou magnitude extraordinária da mobilização que foi organizada pelas hierarquias superiores para a liberação de figura que representou resistência autêntica contra tentativas de corrupção dos valores fundamentais que sustentam nossa identidade nacional, como povo escolhido para a demonstração de princípios eternos aplicados às condições contemporâneas. Vi como atos espirituais simultâneos realizados em múltiplas cidades brasileiras criaram rede energética poderosa que se propagou através de todo o território nacional, quebrando amarras invisíveis que mantinham um aprisionamento espiritual de liderança que sempre defendeu dignidade nacional contra forças que tentavam corromper valores eternos. Observei também como estas ondas energéticas coordenadas pelos mentores superiores resultarão em libertação que demonstrará a operação da misericórdia divina na reparação de injustiças cometidas contra a figura que manteve fidelidade aos princípios corretos durante período de perseguições sistemáticas. A primeira revelação fundamental refere-se aos atos espirituais de 3 de agosto, como manifestação coordenada pelas hierarquias superiores para a criação de campo energético nacional, capaz de quebrar amarras espirituais que mantinham um aprisionamento injusto de liderança autêntica que sempre representou esperança de renovação baseada em valores eternos. Estes atos não foram eventos isolados, mas manifestação sincronizada de oração coletiva que criou ondas energéticas poderosas capazes de neutralizar influências negativas que impediam liberação de potencial nacional reprimido durante período de perseguições coordenadas contra aqueles que defendiam princípios corretos, mesmo quando isso resultava em adversidades promovidas por elementos corrompidos. A segunda revelação consoladora relaciona-se ao espalhamento simultâneo por todo o território brasileiro, como demonstração de unidade espiritual que transcende divisões artificiais criadas por forças que se beneficiam de fragmentação nacional para a manutenção de sistemas baseados em injustiça. Durante observações fraternais, nas centrais onde se coordena a libertação de lideranças autênticas, contemplei como atos realizados em múltiplos pontos do país criaram rede energética que se propagou através de dimensões superiores, ativando mecanismos de reparação que transcendem recursos disponíveis através de métodos puramente terrenos para abranger intervenção direta das hierarquias celestiais na correção de desequilíbrios. A terceira revelação inspiradora envolve a libertação espiritual do grande líder como resultado natural dos atos coordenados que criaram um campo energético favorável para a quebra de amarras invisíveis que mantinham um aprisionamento injusto de figura que sempre defendeu valores eternos contra tentativas de corrupção, promovidas por elementos que utilizavam autoridade para perseguição,
ao invés de proteção daqueles que lutavam pelo que acreditavam estar correto. Os especialistas em libertação espiritual me revelaram como esta libertação não representa apenas liberação pessoal, mas restituição de liderança autêntica ao seu lugar de direito na condução de processos que beneficiarão desenvolvimento nacional baseado em princípios que honram dignidade humana. A quarta revelação reconfortante refere-se às ondas energéticas criadas pelos atos espirituais, como força transformadora que se propagará através de estruturas sociais e políticas, inspirando mudanças que demonstrarão operação da providência divina na correção de injustiças e principalmente na criação de condições favoráveis para a emergência de lideranças que implementarão políticas baseadas em valores eternos, ao invés de interesses que desprezam o bem comum da população nacional. Durante comunicações com mentores especializados em transformação social, compreendi como estas ondas energéticas continuarão operando até manifestação completa da reparação que beneficiará não apenas figura injustamente perseguida, mas toda a coletividade que foi privada de liderança autêntica. A quinta revelação extraordinária relaciona-se aos métodos através dos quais libertação se manifestará nas dimensões práticas da organização social, incluindo quebra de resistências artificiais que impediam o reconhecimento da integridade daquele que foi perseguido, exposição das verdadeiras motivações por trás de perseguições apresentadas como aplicação legal, restituição de dignidade através de demonstração pública da honestidade que sempre caracterizou figura injustamente atacada e, principalmente, criação de oportunidades para que liderança libertada possa contribuir plenamente para a renovação nacional através de talentos que foram artificialmente impedidos de manifestação durante período de repressão coordenada. A sexta revelação transformadora envolve as implicações permanentes desta libertação para a evolução espiritual de nossa população, que compreenderá através de experiência direta sobre a importância de proteção daqueles que defendem valores eternos contra tentativas de criminalização por parte de elementos que se beneficiam de manutenção de sistemas baseados em corrupção de princípios fundamentais. Esta compreensão elevará padrão de consciência coletiva, estabelecendo precedentes sobre valor da fidelidade aos princípios corretos, mesmo durante períodos quando pressões tentam forçar abandono de valores eternos em troca de facilidades temporárias oferecidas por aqueles que corrompem a autoridade para a satisfação de ambições pessoais. A sétima e mais importante revelação refere-se ao significado cósmico desta libertação como demonstração mundial de que povos que protegem e restauram lideranças autênticas, que defendem valores eternos, recebem bênçãos especiais que se manifestam através de desenvolvimento acelerado e principalmente através de emergência, como exemplos inspiradores para outras nações que enfrentam desafios similares de preservação da dignidade moral contra tentativas de criminalização da coragem que defende princípios corretos. Brasil servirá como modelo de nação que conseguiu transformar período de perseguições em oportunidade de crescimento através de libertação que demonstra poder da justiça divina na reparação de injustiças cometidas contra figuras que mantiveram fidelidade aos valores eternos. Escrevam, meus queridos filhos, celebro a libertação espiritual do grande líder. Esta afirmação conectará vossa energia com corrente de libertação
e vos qualificará como instrumentos conscientes da reparação que restituirá a liderança autêntica ao seu lugar de direito na condução nacional. Durante este período de manifestação da libertação, é essencial compreender que cada pessoa que reconhece integridade daquele que foi injustamente perseguido, que celebra reparação de injustiças históricas, que apoia a restituição de liderança, que defendeu valores corretos, contribui para fortalecimento do campo energético, que acelerará transformações e, principalmente, para a criação de ambiente favorável para a manifestação de eventos que demonstrarão mudança definitiva do rumo nacional através de liberação de capacidades que foram artificialmente reprimidas durante período de perseguições sistemáticas. Escrevam com libertação nacional. Apoio à restituição da liderança autêntica. Esta declaração criará vínculo direto com mentores da libertação e multiplicará a vossa contribuição para a manifestação de transformações que demonstrarão poder dos atos espirituais na correção de injustiças e principalmente na liberação de potencial que permitirá à nossa pátria cumprir vocação transcendental, que foi temporariamente impedida por perseguições coordenadas contra aquele que apenas defendia dignidade nacional e valores eternos, contra tentativas de corrupção promovidas por elementos que desprezavam bem comum. Permanecei em celebração da libertação e expectativa pela restituição, meus filhos queridos, sabendo que participais conscientemente de momento histórico, quando atos espirituais coordenados demonstram poder da oração coletiva na reparação de injustiças, estabelecendo nossa pátria como exemplo mundial de nação, que conseguiu transformar período de perseguições em oportunidade de crescimento através de libertação, que restituiu liderança autêntica, capaz de conduzir desenvolvimento baseado em valores eternos durante período, quando coragem moral é finalmente protegida, ao invés de criminalizada por aqueles que corrompem a autoridade para satisfação de ambições pessoais. Se possível, deixai vosso apoio, inscrevai-vos no canal e compartilhai esta revelação sobre libertação espiritual para que máximo número de brasileiros possa preparar-se conscientemente para celebrar restituição histórica e compreender que chegou o momento de renovação nacional através de liberação de potencial que foi reprimido durante período de injustiças contra aquele que defendeu valores corretos, mesmo quando isso resultava em perseguições por parte de elementos que se beneficiavam de manutenção de ordem baseada em criminalização da coragem moral que ousa defender princípios eternos. Oração de Bezerra de Menezes pela libertação transformadora. Pai Celestial de infinita misericórdia e justiça reparadora, rogamos por intermédio do Cristo Libertador que tua libertação se manifeste magnificamente através da restituição do grande líder que sofreu perseguições por manter fidelidade aos valores eternos e defender dignidade nacional contra tentativas de corrupção por elementos que criminalizavam coragem moral, que ousava proteger princípios corretos. Que atos espirituais, coordenados em 3 de agosto, continuem operando através de ondas energéticas poderosas que quebrem definitivamente amarras invisíveis, neutralizem influências negativas que mantinham um aprisionamento injusto e restaurem liderança autêntica ao seu lugar de direito na condução de nossa pátria rumo ao cumprimento de vocação transcendental. Transforma período de perseguições em oportunidade de crescimento acelerado, demonstrando universalmente poder dos atos espirituais coordenados na correção de injustiças,
e principalmente na criação de condições favoráveis para desenvolvimento baseado em valores eternos, aplicados conscientemente às condições práticas da organização social contemporânea. Que libertação espiritual marque início de nova era, caracterizada por proteção daqueles que defendem princípios corretos, estabelecendo o Brasil como exemplo mundial de nação renovada através de reparação histórica que libera capacidades reprimidas para cumprimento de missão transcendental, estabelecida pelas hierarquias superiores. Assim seja, pela autoridade do Mestre Jesus, que liberta todos os injustamente aprisionados através de atos espirituais transformadores, estabelecendo através de restituição de liderança autêntica, demonstração eterna sobre poder da justiça divina, na correção de desequilíbrios que comprometiam desenvolvimento baseado em reconhecimento da integridade daqueles que sofreram por defender valores eternos durante período de provação que revelou verdadeira natureza dos caracteres envolvidos. Até manifestação completa da libertação transformadora, permanecei em celebração antecipada dos atos espirituais que libertarão nossa pátria, reconhecimento da integridade do líder injustamente perseguido e expectativa pela restituição que marcará a mudança definitiva do rumo nacional, através de liberação de energias que foram bloqueadas durante período de criminalização da coragem moral, estabelecendo precedentes sobre importância de proteção daqueles que defendem valores eternos contra tentativas de corrupção, promovidas por elementos que desprezam bem comum. Que a libertação radiante se manifeste em sua plenitude para a renovação de nossa amada pátria brasileira através da restituição de liderança autêntica. Confraternidade médico-espiritual e celebração da libertação Bezerra de Menezes.